Olá, amigos, olá, amigas. Terceiro episódio do Pode Opinar. Hoje com meu grande amigo Jaime, ex-jogador do Braga, ex-jogador do Clube do Remo. Prazer, Jaime. Tamo junto, irmão. Prazer, meu amigo. Pode Opinar, podcast que é feito do seu jeito, que é feito pra você. A gente vai pra vinheta e volta pra falar sobre a trajetória e a carreira do meu amigo Jaime. Boa noite, Jaime. Tudo bem? Boa noite, Júnior. É um prazer estar aqui. Eu que já vim acompanhando, né, os últimos episódios aqui e estou muito feliz de estar aqui. Temos muito papo para bater agora. É um prazer, viu, Jaime, ter você aqui. Eu te acompanhava muito na época, principalmente do Remo, principalmente da Copa João Avelange. Mas vamos começar falando da sua trajetória, Jaime. Bem, é assim, a minha trajetória foi... gosto de sempre começar e dar muita atenção a um clube que para mim foi o clube que me deu a oportunidade de começar de vestir de calçar uma chuteira, que foi o Estrela da Pedreira, né? Do meu amigo Nivaldo. Foi o clube que eu comecei a jogar e tem uma história legal que para eu chegar no Remo, o Estrela foi fazer um jogo amistoso contra a equipe sub-20 do Remo e eu tinha por ali uns entre 13 e 14 anos e o Nivaldo me levou para jogar e pronto, cheguei no Bainão, para mim era um sonho estar no meio daquele pessoal todo. O time do Remo ali já tinha jogadores que já tinham jogado até na equipe profissional e como era um sonho, eu aproveitei aquele momento ali, eu mesmo bem novo, entre 13 e 14 anos, e quando acabou o jogo, o pessoal do Remo veio pro Nivaldo perguntar quem era aquele jogador, número 10 que estava jogando na equipe do Estrela, e acabou por ter feito um... Eles fizeram uma negociação, levaram mais bola lá pro Estrela, o Estrela me liberou e eu fui pro Remo com essa idade. Foi com as bolas, na realidade a negociação foi as bolas. Foi. Até hoje o Nivaldo brinca comigo, né? Quando ele relembra esse episódio. E aí fui pro Remo. E nesse período no Remo, fui pro Sub-15 do Remo, fui campeão e no mesmo ano já subi pro Sub-17. E quando foi em 94, eu subi para os juniores do Clube do Remo e era uma equipe fantástica. E eu não jogando todos os jogos, mas eu tinha apenas 15 anos, fiz alguns jogos e no final fomos campeões juniores. E quando chegou no outro ano, subiu alguns jogadores que tinham estourado a idade, né? Me lembro que o finado Andrei, né, que era um irmãozão meu, era o que a gente ia de ônibus todo dia da Cidade Nova pro Bainão para treinar. Mas o Paulinho, vai me falhar a memória, é claro, né? Mas alguns outros jogadores e meu nome estava no meio. E eu com 15 anos já comecei a treinar na equipe profissional. Então ali no primeiro ano treinava na equipe profissional, jogava nos juniores, não jogava no sub-17, que era o infanto, né? Treinava às 2 horas da tarde, acabava o treino dentro do Bainão, só mudava de roupa, atravessava o campo todinho para ir para o lado profissional, para trocar de roupa de novo e treinar na equipe profissional. E quando foi em 96, eu tive a primeira oportunidade, né, de jogar na equipe profissional. Eu tinha 16 anos. E daí, né, a minha história começou a crescer no Remo. Tive uma saída rápida por um empréstimo que eu fui para Macapá, para um time chamado São José, né, que o finado Bira Burro, saudoso, né, levou aqui uma seleção dos jogadores de base aqui. E muitos que voltaram e fizeram carreira até boa, o Cametá, o Anderson, entre outros. E foi quando o Remo me vendeu para o Irati, né, em 97. E eu saí para o Irati, na época me venderam por 100 mil reais, naquela época era muito dinheiro, né? E eu fui para o Irati. No Irati fui campeão lá também do interior,
num time que o Irati montou, também era um timaço com muitos paraenses. Foi Rogério Belém, foi Castor, foi o William, foi o João Paulo, Ari Nelson na mesma época. Ari Nelson, e o Irati fez tinha, né, Fábio Carilli, né, na equipe, tinha o Ricardo Pinto, goleiro. Tinha o Denise, o Cuca, Caio Júnior, finado Caio Júnior, saudoso também, né? Que faleceu era o técnico era o técnico da Chapecoense. E tudo isso, e eu tinha apenas 17 anos, né? Então, depois passei por muitos clubes no interior de São Paulo, ali sempre tentando, lutando. Dificilmente eu voltava até para casa até no final do ano, porque era muito complicado naquela época, né? Era muito cara a passagem e eu tinha um objetivo muito grande, que era me tornar um jogador profissional. Então, posso falar que eu sofri bastante, eu morei muito embaixo da arquibancada de clubes, passei por situações muito, muito difíceis, mas Deus me abençoou, né? E quando foi no ano de 2000, em 99, apareceu uma oportunidade para eu jogar na Tuna. Sim. Porque meu ex-empresário, ele era sócio de um diretor da Tuna aí. Então, Chico Ferreira. Sim. Né, naquela época. E o Chico Ferreira falou, bora, já me vem para Belém, vai para Belém. E eu tinha 19 anos, já tinha passado por muita coisa desagradável lá em São Paulo e resolvi voltar. Foi quando eu fiz um campeonato muito bom pela Tuna, em 99, e foi quando eu recebi o convite do Remo, né? Então, quando eu recebi o convite do Remo, eu falei, agora eu tenho que relançar minha carreira. Tava com 19 anos ainda, e já tinha vivido muita coisa, tava mais experiente. Foi quando eu tive a oportunidade de jogar João Avelange pelo Remo, né? Antes disso, eu tive uma passagem rápida pela Tunísia, que o professor Dutra me levou, mas chegou lá, não deu muito certo por causa que eu pertencia ao Irati, o Irati não quis liberar, voltei, eles me emprestaram para o Remo. Foi quando eu disputei aquela João Avelange, com aquela equipe maravilhosa, né, com um treinador que marcou na minha carreira, que foi Paulo Bonamigo, e fizemos um campeonato espetacular. E nisso eu chamei a atenção de um português chamado Antônio Teixeira, que tem uma empresa e tem um clube que é um clube conhecido hoje em dia, né, que é o Grêmio Anápolis, porque foi campeão goiano há pouco tempo. Sim. Na época era Grêmio Newmense. Ele veio para ver o Daniel Edgar, para ver como é o futebol. Ele veio para ver o Daniel Edgar num repá aqui. Quando ele chegou, o Daniel Edgar machucou com 10 minutos, eu entrei. E depois desse jogo aí, ele entrou em contato comigo. Acabou a João Avelange. Foi quando entraram em contato comigo, entraram em contato com o Irati. E eu me transferi para esse clube dele. Porque esse clube dele é uma ponte, né, para a Europa. E quando eu fui para a equipe dele, eu cheguei no Campeonato Goiano, fiz um campeonato bom. Foi quando a história da minha vida profissional mudou, né? Tive a grande oportunidade da minha vida, que foi a oportunidade de ir para a Europa, né? Sim. Mesmo sem conhecer nada, fui para lá com 20 anos, né? E quando eu cheguei em Portugal, mesmo experiente já no futebol, né? Mas era um novo mundo, era uma nova cultura. Adaptação, né? Pois é, fiquei com muito medo, porque todo mundo sempre falava que eu era um jogador que de repente eu não ia me adaptar lá porque o futebol era muito rápido, isso e aquilo. Mas quando eu cheguei lá, foi para uma equipe, que é uma equipe muito forte lá, uma equipe muito, muito com os adeptos, com torcedores mesmo fanáticos, que é o Vitória de Guimarães. Sim. E numa outra realidade, com campos de treinos espetaculares, né, com aquela estrutura que eu nunca tinha visto na minha vida. E o primeiro ano foi meio complicado para mim lá, mas eu fiz ainda, se eu não me engano, 19 jogos no campeonato. E depois disso eu saí do Vitória. Foi quando um treinador de uma equipe que tinha acabado de subir, chamada Rio Ave, subiu da segunda para a primeira, me chamou e falou que ele ia me dar a oportunidade para eu jogar e mostrar o que eu sabia, até porque ele já tinha me visto jogar no Brasil através do Grêmio Anápolis. Sim. E eu aceitei.
tive que diminuir meu salário na época, porque era uma equipe que tinha... Vitória de Guimarães era a quarta melhor equipe lá de Portugal, e eu tive que descer uns degrauzinhos, né? Só que o que acontece? Essa é uma equipe que hoje é uma equipe muito, muito boa, sabe? É uma equipe que tem uma estrutura espetacular hoje, né? Mas naquela época era apenas uma equipe que tinha subido da segunda liga. Sim, sim. E eu fui, e foi acho que foi o melhor campeonato que eu fiz assim na minha vida, né? Fui um dos melhores estrangeiros no campeonato. O time ajudou muito porque eram muitos brasileiros, então a gente fez um campeonato ali, todo mundo ali muito bom, ganhamos jogos, ganhamos dos grandes, ganhamos do Sporting num jogo que fizemos 4-0, eles lutando pelo título e fizemos 4-0 neles dentro de casa, e isso é histórico, que vira e volta eles estão lá comentando isso. E foi quando eu recebi uma proposta do Braga de 5 anos de contrato, né? Uma proposta que mais uma vez ia mudar, né, a minha trajetória, a minha vida, não só futebolística, mas como minha vida pessoal e financeira. Chegou quantos anos no Braga? Eu tive um contrato de 5 anos no Braga, porém eu não cumpri os 5 anos, porque o primeiro e o segundo ano eu joguei sempre. E no terceiro ano eu tive como posso dizer, um desentendimento com o treinador, que na verdade quem teve desentendimento foi eu, não foi o treinador. Sim. Sabe? Eu agi muito com o coração, tirei a razão pro lado, e foi um momento daqueles que hoje eu tenho experiência para orientar alguns atletas, né? A gente erra, e eu errei e saí do Braga. Foi quando o Braga eu saí a primeira vez para União de Leiria, né? O Jorge Jesus tinha me convidado para ir para União de Leiria, e eu quero ir, né? Na época o Jorge Jesus era um dos treinadores ali em Portugal que tinha um histórico muito bom, e todo mundo falava que ele era bom treinador, era louco, mas era bom treinador. E eu fui com ele para União de Leiria. Lá encontrei paraenses, né, que era o Harrison, que estava lá, e o Adson, eram os dois irmãos daqui de Belém que jogaram comigo lá. De lá voltei pro Braga, depois o Braga me emprestou aí joguei não um ano todo, mas joguei metade do campeonato pelo Braga. Saí, fui pro Estrela da Amadora com o Jorge Jesus de novo. Depois voltei pro Braga. Foi quando eu saí para a Espanha, joguei no Racing de Ferrol, na segunda liga da Espanha, que naquela época a segunda liga da Espanha era uma potência, né? Era bem melhor do que jogar primeiro em Portugal, né? E hoje não, mas naquela época era. E depois voltei pro Braga até encerrar meu contrato. E aí depois eu tive a oportunidade de ir pro Leixões, também joguei um tempo no Leixões, em Portugal sempre na primeira liga, tive na Romênia também. Depois resolvi voltar pro Brasil, e numa das minhas férias aqui no Brasil resolvi ficar pelo Remo aqui. Já estava pensando mesmo, e eu só tinha 29 anos na época, mas eu já tinha aquele pensamento assim de quero ainda desfrutar do futebol no Brasil. E vim pro Remo, só que assim, eu acho que eu vim num momento que não era, e aí tive aqui no Remo, fiz aqui um campeonato aqui no Remo, um campeonato paraense, fiz poucos jogos, e depois rodei aqui pelo Nordeste, fui pro ABC de Natal, fui campeão no ABC de Natal, depois Campinense, Alecrim, né? Comecei a jogar ali pelo Nordeste, onde eu queria mesmo ficar, era minha opção, não era opção de outra coisa, que eu gostava ali de estar ali pelo Nordeste. Para mim era para quem viveu tanto tempo na Europa, aquele frio, né? Ali viver no Nordeste e jogar lá era maravilhoso, né? Então eu tive ali, foi quando tive só uma saída rápida no Itumbiara, né? Sim. Que quem me indicou foi o Landu, nosso amigo Landualdo, que é um moleque espetacular. Pegou e me fez o convite, conversou com o pessoal lá, e eu fui para Itumbiara. Depois voltei para o Nordeste, foi quando eu resolvi parar. Eu tinha 33 anos ainda, sabia que dava para jogar muitos anos ainda, mas naquele momento eu achei que era hora de eu parar. Já estava meio... O futebol já não estava mais... como posso falar? Eu já não estava com aquele tesão pro futebol. Sim, sim. E pronto, falei com a minha família, com a minha esposa, e ela falou, se tu quiser... É muito quer importante parar, nesse momento que a família esteja claro, inserida, claro. né, Jaime? E uma coisa que graças a Deus eu sempre tive, sabe?
A minha família sempre foi, tanto a minha esposa, né, que é uma mulher que me acompanha desde quando era criança, né, que a gente namora Sim. desde os 13 anos. E casamos, eu tinha 17, porque como eu já ia sair de Belém, eu queria levar, né? Então, ela sempre esteve ali do meu lado, sempre me orientou, por muitas das vezes eu não escutava, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, como também meu pai, né? Que é uma pessoa que... Falando nisso, eu vi uma foto tua com teu pai. Na realidade, tu és muito parecido com o teu pai, cara. E principalmente jogando, quem me conhece, assim, o pessoal sabe, porque aonde eu vou, por onde eu ando, eu vou nos bairros aqui, o pessoal me conhece como filho do Jaime, né? Sim, sim. Porque o nome do meu pai é Jaime, eu sou o Júnior, então ali meu pai ali além de ser craque, é uma pessoa espetacular que todo mundo gosta de sentar do lado dele e conversar, e eu não sou diferente, né? Agora, nesse período que eu tô aqui no Brasil, tô aqui em Belém, tô desfrutando muito, aproveitando muito esse período que eu tô com a família. E quando eu resolvi parar, foi uma das coisas que eu fiz, né? Conversei e aí, por eles não parava, mas depois eles viram que era a minha decisão e foi quando eu resolvi parar. Então, a minha trajetória foi isso, saí do Estrela, passei pelo Remo, passei pela Tuna, né? Dei essa volta, passei aquele período de sofrimento, aquele onde eu descobri que a minha capacidade de sofrimento era gigantesca e minha mentalidade para chegar em algum lugar era maior ainda. Sim, sim. E depois alcancei aonde eu queria, né? Tive a oportunidade de jogar uma eliminatória da Champions, tive a oportunidade de jogar vários... Grandes estádios, né? Sim, vários. Agora é Liga Europa, né? Mas antes era Taça UEFA. Taça UEFA. Então tive muita oportunidade de jogar com grandes jogadores, grandes treinadores. Então eu resumo que nessa minha trajetória, minha carreira nesses altos e baixos foi maravilhosa, porque eu conquistei e consegui chegar em lugares que, mesmo no meu sonho, eu não, sim, sim. não teria chegado. Até porque, Jaime, assim, a gente... Às vezes a carreira do atleta ela é bem curta, de fato, né? Mas, como você mesmo disse, você jogou com Jorge Jesus, que hoje aqui no Brasil é um ícone, né? E ele é tudo isso mesmo? É assim, o Jorge Jesus, ele em Portugal ele é meio incompreendido. Sim. Tá? As pessoas criticam muito ele. Sabe? Ele serve um pouco assim, o pessoal usa muito, faz muito meme com ele, mas é o jeito dele, porque ele fala muito. Mas quem foi treinado por ele sabe da capacidade dele de reinventar atletas. Tem atletas que ele consiga reinventar. E é um cara muito sério. Ele dentro do campo, ali na área de treinamento, ele é um dos melhores. Não teve jeito. Porque ele sempre foi assim. Ele sempre cobrou situações que a gente sabia que era uma coisa chata. É chato de fazer isso. Mas ele insistia tanto, e quando a gente fazia, como ele falava, faz o que eu falo. Se você errar, a culpa é minha. Agora, se tu fizer pela tua cabeça e errar, a culpa é tua e eu vou te tirar. Ele era assim, né? Tanto que por muitas das vezes eu levei muito um puxão de orelha dele. Muita mesmo, sabe? Mas valeu a pena, porque eu aprendi muito. Hoje eu consigo, por muitas das vezes eu treino algumas equipes lá em Portugal e eu pego os jogadores e tento fazer o que o Jorge Jesus, como Jesualdo Ferreira, que foi outro treinador espetacular que eu tive, o que eles faziam de bom comigo, eu tento fazer com esses jogadores que eu treino. E hoje o mercado brasileiro está muito propício, né, aos treinadores portugueses, né? O maior campeão hoje do Brasil é o Abel Ferreira. Pois é. A vinda do Jorge Jesus aqui para o Brasil, né, ativou isso, porque Jorge Jesus chegou aqui e em pouco tempo pegou aquela equipe do Flamengo, né, que já tinha grandes jogadores, como tem hoje, e fez com que os jogadores colocassem na cabeça que seriam capazes não só de jogar o futebol, mas sim poderiam marcar forte, poderiam posicionar sem bola. Jogadores que são até vaidosos, ele conseguiu fazer com que eles colocassem, como a gente costuma falar no futebol, a bunda no chão. Sim, sim. Né? Então isso chamou muita atenção. Hoje o futebol português, não é só no Brasil que é valorizado os treinadores portugueses e os próprios jogadores portugueses. Se você for ver na Inglaterra, dos treinadores estrangeiros, na Inglaterra a maioria é português.
né? E se tu for ver na França também, tem muito. Então, nos maiores campeonatos do mundo, tem muitos portugueses. Na Copa do Mundo, eu acho que treinadores das outras seleções que não são da mesma nacionalidade, a maioria era português. Era na Polônia, era O Irã. no Irã, era no Japão, acho que era no Japão. Sim. Então, eles estão muito valorizados. E no Brasil aqui, eles estão nessa onda, né? Sim, sim. Mas você vê que nem todos que chegam aqui dão certo, né? A gente teve aí muitas experiências, como o próprio que eu citei agora, o Gesualdo Ferreira, que para mim foi um dos melhores treinadores que eu tive. É um treinador que já tem quase 90 anos e treina lá, ele estava no Egito agora, se eu não me engano, e sempre campeão de tudo, sabe? E veio pro Santos e não conseguiu. Entre outros que vêm para cá e não conseguem. Então, mas o futebol português nesse momento está na crista da onda, como a gente costuma falar. Tanto jogadores como treinadores. E lembrando que você jogou com grandes jogadores, né? E um foi o Abel Ferreira, né? Sim, joguei. O Abel é um grande amigo mesmo. É um dos poucos assim que eu tive no futebol, né? O Abel, nesse primeiro ano que eu fui pro Vitória de Guimarães, foi quando eu conheci o Abel, né? O Abel, a gente tinha mesmo, eu acho que a gente tem a mesma idade, se eu não me engano. Então a gente era os mais novos da equipe. E o Abel, ele até surpreende, porque o Abel sempre foi muito calado. Sim, sim. Sempre muito calado. E hoje em dia eu vejo ele debatendo com a imprensa, falando daquele jeito. Eu sei que ele era explosivo jogando. Jogando ele se transformava. Parecia que ele não queria escutar ninguém, era muito aguerrido, não era um jogador que tinha uma qualidade técnica normal, mas era um jogador que era muito importante para a equipe. Ele dava tudo que ele podia, ele deixava em campo. E tanto que ele depois saiu do Braga, foi pro Sporting, depois do Sporting foi pra seleção, então não era também nenhum pesudo, né? Verdade. Mas era um jogador que ele se destacava pelo vigor físico, né? Ele era muito bom mentalmente. Direito, né? Lateral direito, muito forte mesmo. E depois a gente teve no Vitória de Guimarães, e no ano que eu fui pro Braga, ele também foi pro Braga. Na época foi até porque o Braga e o Vitória de Guimarães é igual Remo e Paysandu. Né? A diferença é que são cidades diferentes, muito próximas, 12 quilômetros de uma para outra. Só que se tu estiver em Braga, tu não pode usar nada do Vitória de Guimarães, senão é pior do que aqui, eles arrancam. Eita. Eles arrancam. Tu chega lá com uma camisa do Vitória de Guimarães em Braga, tu vai sair lá sem camisa. E a mesma coisa lá em Guimarães. Então o Abel saiu direto do Guimarães pro Braga. Então, ele era odiado. Ele era odiado. E quando a gente ia jogar lá em Guimarães, então, Braga e Guimarães, que era o derby, né? Derby minhoto, o Abel era... Eu era escorraçado, mas o Abel era demais. Tu não acha que ele tá sendo muito incompreendido pela mídia brasileira? Porque a mídia dá muita porrada no Abel, né? Pois é, mas é assim, por muitas das vezes, e eu já percebi isso até mesmo com o Vitor Oliveira, com o Vitor Pereira, desculpa, os portugueses, eles são muito diretos no que eles falam. Sim. Sabe? Eu que sou acostumado com eles lá, por muitas das vezes, por muito tempo que eu vivo lá, né, já, se for pegar tudo, é mais de 20 anos, mas eles são muito diretos no que eles falam. São muito diretos. Eles não conseguem ter o nosso jeitinho de falar, olha, por favor, dá pra tu afastar pra lá, não. Ele sai da frente. E o brasileiro é mais sorridente, né? Então, assim, por muitas das vezes ele é mal compreendido. A nossa imprensa, você sabe que também não é fácil, né? Eles querem notícia. Então, é assim, o Abel não precisa mostrar nada pra ninguém mais. Porque o que ele fez no futebol brasileiro, o que ele fez no Palmeiras... não vai ter outro que vai fazer isso. Então, mesmo assim, as pessoas ainda pegam no pé dele, as pessoas sabem que ele é nervoso, que ele é daquele jeito, aí estigam, né? Então, mas isso é normal, O Abel é um cara muito inteligente mesmo, não precisa nem eu falar isso, né? Mas ele sempre foi muito inteligente. Eu me lembro bem que quando ele jogava no Vitória de Guimarães, ele já tinha se formado em educação física. E por muitas das vezes a gente estava em estágio é
concentração, na concentração no hotel, e ele saía para ir pro curso de treinador, Bom, é muito bacana, né? sabe? Então, é um cara que merece estar onde está. Os auxiliares técnicos dele também jogaram comigo, que é o Castanheira e o Vitor também, que são pessoas também que conhecem do futebol, estudaram e não é à toa que estão ali fazendo ali sucesso como está o Abel. Existe sempre esse problema de adaptação, né? Quando o brasileiro ele sai para outro país, ele sente falta de muita coisa, comida, família. Mas ali em Portugal, Jaime, tu acha que qual foi o teu ano, assim? O ano que tu diz assim, caramba, esse eu arrebentei. Pois é, e como eu te disse, o primeiro ano para mim foi uma adaptação, porque de campo, né? A bola era mais rápida, então eu me adaptei muito rápido, mesmo jogando pouco, porque nessa equipe do Vitória de Guimarães eram grandes jogadores, tanto que no outro ano que eu saí, os jogadores que eram da minha posição foram todos vendidos. Foi o Pedro Mendes, que ele foi pro Porto e foi campeão europeu pelo Porto, né, no outro ano. O outro era o Nuno Assis, que foi pro Benfica, entre outros que jogavam na minha posição. Então era uma equipe muito forte. Foi um campeonato também muito bom que a gente fez lá em Portugal. Só que quando eu fui para essa equipe que tinha subido da segunda liga para a primeira, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que não tinha responsabilidade de nada. Sim. Eles só falaram, vamos tentar não descer de novo de divisão. Esse era o objetivo do clube. Então, o treinador também, ele me deu muita moral. Ele me disse que eu ia jogar. E quando o treinador dá moral pro jogador, quando eu recebi essa moral do treinador, do Carlos Brito, que hoje não é mais treinador, ele é comentarista da Sport TV lá nos jogos em Portugal. Cara, quando eu cheguei lá, que ele falou, olha, quem vai jogar é tu, meu amigo. Foi a época mais espetacular que eu fiz. Mesmo eu fiz grandes gols. Tem um gol que eu faço nesses 4-0 que eu estou tendo agora contra o Sport, que eu levo a bola desde o meio de campo. Então eu fazia as coisas e dava certo. Então ele me dava toda a confiança. E isso fez com que eu fizesse um campeonato muito bom mesmo. Quando eu fui pro Braga, não quer dizer que eu não fui bem no Braga, porque no Braga eu vivi meu melhor momento. Sim. Só que quando eu fui pro Braga, eu já estava num patamar onde assim, eu não precisava mostrar muito, porque eu já tinha feito no Rio Ave, eu só precisava manter. Então, a diferença era que o Rio Ave era uma equipe pequena e o Braga era uma equipe grande. Sim, sim. E o Braga não era o que é hoje, né? Porque hoje o Braga é uma potência europeia, né? Mas o Braga, como o presidente lá, o Salvador, falou esses dias numa entrevista, o Braga começou a ser o que é hoje com aquela equipe que ele montou. Que ele foi buscar só jogadores nas equipes emergentes. Sim, sabe? sim. E ali a gente fez. Então, assim, a minha temporada top foi no Rio Ave. E no Braga eu só dei a continuidade. Eu só mantive o nível. Até porque, como tu falou agora há pouco, não se assina um contrato de 5 anos sem com um atleta que não pudesse render, né? E, Jaime, eu fico pensando, acho que é o sonho de qualquer jogador jogar a Champions League, a UEFA League, entendeu? E tu conseguiste isso, né? E jogar em estádios maravilhosos, né? Pô, com certeza, né? Foi uma das coisas que eu acho que mais me empolgava, assim. Às vezes, quando eu cheguei no Vitória de Guimarães, nesse primeiro ano, às vezes eu me deitava no campo. Me deitava pra sentir mesmo, porque lá eles não chamam grama, é relva. Sim. É aquela bem fininha, bem baixinha. Então aquilo pra mim eu olhava, era maravilhoso. Aí eu pensava no meu pai, porque ele falava assim mesmo, pô, com campo bom tu não pode errar passe. A pressão já vinha de casa. Aí era. Então, assim, era uma das qualidades que eu mais tinha, né? Era o passe. Eu sempre tive um bom passe, um passe longo. E em Portugal, muita gente chega lá e se atrapalha pelo estilo de jogo lá. E eu acho que eu me encaixei com aquilo, sabe? Eu cheguei lá, o futebol é mais rápido. Aí o pessoal, mas o Jaime é mais lentão. Como aquela coisa, né? O Jaime que é um ídolo pra mim, o Giovani. Né? Sim, Cara, o Giovani eu ia ver ele jogar quando era juniores na Tuna. Acredita? Às vezes o cara pensa assim, Jaime, mano, eu ia com meu pai. Eu ia com meu pai, que o meu pai já admirava o Giovani e fez eu admirar o Giovani.
E então eu me inspirava meio assim nele, depois Sim. o Rogério Belém, porque era o mesmo estilo, eram os 10, né? Os 10 altos, com qualidade técnica. Então eu me inspirava nesses caras. E depois, assim, com o Giovanni eu nunca joguei profissional, mas com o Rogério eu joguei. Então, pô, cansei de. Não sei nem se ele sabe disso, eu não sei se eu já comentei com ele, mas muitas das vezes lá no Irati eu ficava prestando atenção o que o Rogério ia fazer com a bola, puxava e tal. Aí eu já tinha a minha qualidade e tentava fazer parecida com a dele e as coisas iam andando, né? Sim, sim. Então é assim, lá em Portugal o futebol era mais rápido e eu comecei a aperfeiçoar o passe. Já que eu não era tão rápido, eu tinha que ser mais rápido. E eu acho que eu me preocupei muito com isso e fiz com que, né, a gente foi me aperfeiçoando, me aperfeiçoando e o negócio foi andando. Então, quando a gente chega na Europa, essa adaptação vai muito da cabeça também do jogador, né? Porque hoje em dia é muito complicado quando um jogador chega em Portugal, aí ele já reclama do frio. Sim. Pera aí, mano. Então, ele só jogava PlayStation porque no PlayStation tu fica em sala, tu não sente frio, né? Mas em Portugal, E tu vai sabendo que treinar no você frio, vai pra lá, né? tu não vai comer farinha, Sim. tu não vai comer as coisas daqui. Sentiu falta da açaí, Jaime? Demais, eu sinto até hoje. Sinto até hoje. Quando sinto você até vai, hoje. leva? É complicado para levar, sabe? Mas a gente já consegue encontrar lá, Ah, não já? igual. Sim. Né? Não igual. A gente encontra lá uns lá que misturaram Guaraná, o açaí passa aqui em Belém. Mas quando eu chego aqui também, eu até fiz questão de postar um vídeo, não sei se tu viu. Eu, do jeito que eu gosto de comer mesmo, o meu pirão do lado, o açaí do outro, o camarão, o peixe frito, e é o que eu gosto. Mas é o que eu sentia falta. No resto, eu antes de qualquer coisa, antes desse mimimi que a gente costuma falar do jogador de futebol, eu tinha um objetivo muito grande na minha vida. Primeiro, eu queria ser jogador de futebol. Eu queria dar esse orgulho, assim, não só para minha família, mas para mim mesmo. Queria ser um jogador de futebol. E a outra, eu queria dar um pouco de tranquilidade para minha família, para meus pais, sabe? Eu me lembro que eu cheguei em Portugal e no segundo salário que eu ganhei, eu consegui comprar minha casa, que era a minha primeira casa. Primeira coisa que eu fiz, olha, pai, mãe, vamos para essa casa. Aí, né? Então, assim, isso era o meu orgulho. É uma realização enorme, claro, né? Sabe, o poder que a gente tem de chegar e, olha, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, sabe? Então, uma coisa puxou a outra, mas primeiro que eu queria mesmo era mostrar que a minha vida ia ser dentro do futebol. Porque do momento que eu comecei a jogar futebol, eu não joguei futebol para ficar rico, eu joguei porque eu gostava. Sim, sim. Né? Mas depois, quando eu vi como profissão, eu falei, opa, vou correr atrás, né, disso. Até porque eu nunca fui aquele menino que gostou de estudar. Né? Infelizmente, fui fazer as coisas depois que eu parei, que eu voltei e fui tirar o meu segundo grau. No resto, e é isso que eu falo, os jogadores hoje quando vão para a Europa é muito mimimi. Essa coisa de o jogador sair, não me adaptei por causa do frio, por causa de comida, por causa do campo, por causa... Isso não, para mim são jogadores que não merecem nem ser jogadores, na verdade. Não estão preparados então, né? Porque na realidade, Jaime, como você falou agora, foi muito, assim, é muito, muito bacana, cara. Porque o dinheiro é bom e é ótimo, mas é muito mais importante essa realização que você tá falando, porque você vai deixar para os seus filhos isso. E falando em filho, teu filho já está também jogando, né, na França, né? É verdade, não, agora ele voltou para Portugal. Foi. É assim, o Andrei, quando eu parei de jogar e eu fiquei no Paysandu, fui treinador junto com o Eivaldo Júnior no Sub-15 do Paysandu e meu filho começou a querer jogar. Né? E é sempre muito complicado, filho de ex-jogador, a pressão é maior, e tudo, maior. Eu sabia que ia ser muito complicado, só que na família, todo mundo joga bola, né? Na minha família todo mundo joga bola, eu tenho um sobrinho, filho do Jair, que é meu irmão, que, não sei se tu sabe, o Jair jogou no Remo também, campeão brasileiro, né? Jogou no Paysandu, jogou na Tuna, e eu tenho, o filho dele também é um craque de bola, mas não quis. Sim. Não quis, ele decidiu, não, vou estudar, gosto de jogar futebol e tal. O Andrei não, o Andrei ele falou, eu quero, e teve aí no Paysandu, foi artilheiro no Sub-15, foi artilheiro no Sub-17. Centroavante, já? Centroavante. E aí, antes da pandemia, eu resolvi dar essa oportunidade para ele, eu falei, olha, aqui, dificilmente ele vai conseguir o objetivo dele. Bora tentar.
E aí foi quando eu resolvi voltar para Portugal. Tive convite para trabalhar lá e eu falei, vamos embora. E cheguei lá, começou a pandemia, então ele não jogou os 2 primeiros anos lá por causa da pandemia. Sim, sim. E quando foi no terceiro, ele recebeu um convite de uma equipe já profissional, sênior, como eles chamam lá, né? E aí ele começou a jogar. E já está há 3 anos. O ano passado ele teve a oportunidade de jogar na França, né? Numa equipe lá que, por acaso, eu que levei mais 4 paraenses, né? Eu levei o Paulo Vanzler, o goleiro, levei o Mauro Júnior, que era da base do Paysandu, Pra levei lembrar, o Paulo Vanzler foi goleiro do Paysandu, né? Paysandu, e o Mauro Júnior, que estava no Paysandu, o André, meu filho, que foi para lá, e o Thiago, que também é da base do Paysandu, teve no Remo, que é o Thiago Silva, Thiago Matheus. E eles foram muito bem, eles estavam jogando a 6ª divisão lá, e pegaram a equipe no meio da tabela e subiram a equipe. E o meu filho fez 20, se eu não me engano, 21 gols. Não me lembro realmente, sabe? E só que entre França e Portugal é mais visto. Sim, sim. E eu falei, olha, André, aí na França tá bom, o dinheirinho é até legal, mas olha, volta para Portugal, que eu acho que em Portugal tu vai ser mais valorizado e a oportunidade de tu dar um salto grande é maior. Então ele voltou e junto com ele eu levei o Thiago também. O Thiago tem 21 anos também. E a tua ideia também é melhor porque tu também jogaste lá e tem um nome, né? Então acho que facilita. Entre aspas, né? Porque não adianta muito se dentro de campo eles não resolverem, né? Mas eles estão fazendo um campeonato muito bom. A equipe deles lá é uma equipe que não tá bem no campeonato, o time. Mas os dois estão fazendo um campeonato bem legal. Já tem sondagem de clubes já de divisões bem maiores, sabe? E como eu digo para eles, né? Digo pro André, que é meu filho, e pro Thiago, porque é como se fosse também, porque é filho de um grande amigo meu, o Alex, e amigo de infância mesmo, e o Thiago mora na minha casa lá, e é um moleque também muito bom de bola, e eu digo pra eles, meu amigo, não adianta nada, vocês podem ser filho de quem for, vocês têm que mostrar dentro de campo. Isso mesmo. Corram atrás. E eles estão na luta deles lá, e eu espero que eles consigam alcançar, né, os objetivos deles, até porque eles estão num lugar, como eu digo, eles estão num lugar que as coisas para mudar é muito rápido, para mudar de vida ali. Tu tá jogando ali uma 4ª, 5ª divisão e depois tu tá jogando ali uma Champions, tá jogando uma UEFA. Sim. E eles já sabem disso, que eles vêem muitos exemplos. Então eu espero que eles consigam, eu torço por eles e não só por eles, por muitos jogadores aí que eu ajudei, muitos jogadores que passaram pela minha mão, sabe, aqui, que eu coloquei até dentro da minha casa. Teve uma época aí que eu estava no Paysandu que eu colocava as meninas na minha casa, que eram do interior, eram de muito longe, né? Eu gostava muito, sempre gostei de pegar jogadores no interior. Então, eu me lembro, a gente foi jogar em São Miguel, em Santa Maria, contra um time de São Miguel do Guamá. E o Manuel, né? Cabeça de área, né? Irmão do Murilo, do Mário Pimpão, chegou para mim, pô, já tem um jogador assim, dá uma olhada. Quando eu vim de lá, eu já vim com o jogador. Aí não tem como ficar dentro na concentração. Falei, então vou levar para casa. Só que esse, por acaso, abriram uma exceção e colocaram na concentração. Depois, não sei o que houve, né? Fugiu do Paysandu, agora tá no Remo, que é o Ronald, né? E estou muito feliz porque é gratificante quando a gente vê, né, aqueles meninos que lutaram, que deixaram suas casas, sabe? Deixaram o seu conforto e hoje estão aí brilhando. Estão brilhando, né? O Ronald tem entrado bastante. Tá. O Marcelo Cabo tem dado, na realidade, bastante chance para a base do Remo. E olha, o Marcelo Cabo, eu vou te falar, eu já tinha ouvido muito falar dele bem. Por acaso em conversas, assim, né, no meio do futebol, somente com o pessoal do Rio de Janeiro, e sempre falaram muito bem dele. E quando ele veio pro Remo, eu logo perguntei, e aí? Os caras, não, pode confiar que ele vai fazer um trabalho bom lá. E o melhor, ele tá dando oportunidade. O outro é o Henrique, fomos jogar em Vigia, trouxe o Henrique também. E o Henrique tá aí, não sei o que houve, né? Porque esse tempo que eu passei para Portugal, quando eu reparei, tinham atravessado, né? Eu passando pro Remo, não entendi nada, mas pronto. Mas estão seguindo a carreira deles, estão lutando, são 2 bons jogadores. E eu espero um dia que eles tenham mais oportunidade. Mas nesse momento,
o Marcelo Cabo tá fazendo muito bem, tá mesclando ali, tá usando, tá dando oportunidade para eles e eu espero que eles possam aproveitar, né? Jaime, você deve ser cheio de momentos especiais, mas tem aquele que você pode dizer assim, olha, Júnior, esse foi, pra mim, o melhor da minha carreira. Júnior, tu falou bem, eu tenho muitos, porque é o que a gente leva, né? A gente tá falando agora do dinheiro e tal, o dinheiro acaba, o dinheiro vai, Sim. né? Mas a memória não, momentos ali. Eu tive muitos momentos bons, cara. Eu acho que assim, quando eu tive a oportunidade de jogar uma Champions, que a gente entra ouvindo aquele hino, né? Que aquilo é um hino para nós, aquilo ali é o ápice, é o momento que a gente consegui, né? A gente vê hoje as crianças, né? Quando tá Pois é. tocando o hino lá na frente da televisão. Então, essa entre várias, assim, eu eu nunca pensei para escolher esse momento, né? Eu acho. Teve um momento que, até meu pai não sabe, mas teve um momento que meu pai nunca gostou de ir pro estádio me ver jogar. Nunca. Meu pai, aonde ele vai até hoje, 64 anos, joga muita bola. E quem conhece ele sabe, né? E concorda comigo. Mas o meu pai nunca foi de assistir jogo meu. E eu não, logo no começo da minha carreira eu não gostava, mas depois eu já queria, né, para mostrar para ele, eu consegui, pai. Olha aqui, eu venho me ver jogar. E em 2004 eu fui pro Braga. E fiz a cabeça dele, não queria ir, mas fiz a cabeça dele, a mamãe e tal, foram para Portugal. E lá teve um jogo que eu, pô, vai pro jogo. E foi contra a minha ex-equipe, que foi o Rio Ave. E nesse jogo eu fiz um gol. E eu me emocionei lá porque meu pai estava lá. Então, aquele momento ali, pô, meu pai foi me ver jogar na Europa, né? Momento especial. Foi um momento especial ali. Eu acho que foi um momento que... Eu acho que ele tá sabendo agora. Ele tá sabendo agora. Fiz um gol que eu não ia comemorar porque era contra o Rio Ave, mas como meu pai estava lá, eu já virei procurando na direção deles lá e... Especial, né? Especial. O homem, ali ele sabe que, além, claro, né, o maior ídolo que a gente tem que ter nessa terra aqui é Jesus Cristo, mas Sim. depois de Jesus, quem colocou, né, Jesus falou, olha, é esse aqui que tu tem que seguir também, né, e respeitar, que é meu pai, e sabe que eu sou fã dele número 1. É emocionante, a gente se emociona, cara, emociona mesmo, até porque tu sabe que eu perdi meu pai durante a pandemia, né? Então a gente se emociona sempre que a gente ouve os relatos do amor das pessoas pelo seu pai, pela sua mãe. É muito bacana, Jaime, muito legal mesmo. Tá morando onde, Jaime? Que cidade tu moras em Portugal? Eu moro em Braga mesmo. Braga. Eu moro em Braga. Foi a cidade que eu mais passei tempo, né? E Braga é uma cidade muito boa. É a terceira maior cidade de Portugal. Uma cidade espetacular. E resolvi viver lá até porque facilitava as coisas para mim, né? Sim. E pelos clubes paraenses, talvez tu pode me dizer outro, né? Mas acho que a Copa João Avelange foi ali o ápice, talvez, do Remo, com o Remo. Sim. Foi ali, foi aquele momento. Acho que foi o período que eu posso dizer do Remo mesmo que me traz boas lembranças, né? Até porque antes da chegada do Paulo Bonamigo, a gente estava fazendo um campeonato ruim. Sim, verdade. Ruim. Estávamos há uns 3, 4 meses sem receber, né? E era num período, em 2000 ali, o salário já não era tão alto, né? E ainda com muito tempo sem receber. E o Paulo Bonamigo chegou e ele não só organizou a equipe dentro de campo, ele também organizou fora, né? Ele fez com que, eu me lembro que teve uma época que a gente chegou no Bainão e o pessoal tava com dinheiro para pagar a gente lá. Eu me lembro que tinha gente que levava dinheiro dentro de caixa de sapato. Porque era dinheiro, não sei onde eles pegaram o dinheiro, era dinheiro puro mesmo, era de Assinava o recibo. R$2. Era assim, no recibo aqui, vai levando. Então, assim, e depois dentro de campo o Bonamigo ensinou muita coisa, cara. O Bonamigo ali me ensinou muita coisa, ele dava oportunidade, porque se você for ver aquela equipe do Remo, da João Avelange, muitos jogadores paraenses junto. A gente tinha muitos jogadores paraenses, cara. Tinha Maracanã, Jurinha, Cametá, Anderson, Rico,
Márcio Belém, Alexandre, Balão, tá? Então, era muitos jogadores paraenses. E os jogadores que vieram de fora, que foi no caso Robinho, Ariomar, o Ivaí também, né? O Ivaí, goleiro. Ariomar, o Luiz Fernando, eram jogadores que parece que eles encaixavam com a gente. Então, é assim, a gente fez de começar o campeonato do jeito que a gente começou, ter terminado em último na classificatória. No primeiro turno. Para classificar, né? Sim. Classificamos em último. Aí pegamos a melhor equipe, que era o Figueirense, e no jogo aqui em Belém metemos uma goleada neles. Então, assim, e daí em diante o negócio começou a andar, a gente não precisava. O Bonamigo só metia a gente para jogar. Não precisava mais nada. E a gente ali ia também aqui, que é uma coisa maravilhosa. Né? Eu adoro e por muitas das vezes no estádio, não importa, às vezes, eu vou te falar, às vezes sou criticado, porque eu vou no jogo do Paysandu, da Tuna, não importa. Eu vou no estádio, vou para torcer, vou ali, eu gosto. Eu não tô torcendo para ninguém específico. Né? Eu gosto de estar no estádio. Gosto de assistir o futebol. Sim. E tu ir no Mangueirão, naquela época, aquela geral ali, né? Era espetáculo. Eu tenho umas fotos, até mandei pro Jobson esses dias numa foto. A gente ia ali num repá dividindo a bola. E eu falei, olha aí, Jobson, tempo bom. Né? Então, na época que o Mangueirão, a gente metia o pé, entrava até o tornozelo de lama. Mas aí qualquer clássico era só na porrada, era, né? Então, cara, é o que eu costumo falar. A gente tem que aproveitar os momentos, assim, esses momentos dentro do futebol. Aproveitar que o futebol paraense aqui, cara, tem uma torcida maravilhosa. Quando eu mostro lá em Portugal, os caras falam Flamengo e tal. Eu digo, não, pera aí que eu vou te mostrar uma coisa. Aí eu mostro o repá pra eles. Aí um dia desse eu mostrei pra eles um jogo qualquer no Baenão. Não lembro agora, um jogo qualquer no Baenão, e eles olharam e falaram, o que é isso? Eu falei, lá é paixão. É loucura. E eles não têm essa noção de como é aqui, né? Quando eu digo pra ele, olha, quando tem o derby, o clássico, o pessoal chega meio-dia, o jogo é às 6, 5 da tarde, o pessoal chega meio-dia, faz churrasco na rua. Então, para eles aquilo é fora do normal. Mas eles também, eles amam o futebol brasileiro, né? Então eles até fazem muitas perguntas. Jaime, estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a audiência e te dizer que foi fantástico, foi maravilhoso. Emocionou, né? Se emocionou. E eu quero deixar você bem à vontade para deixar as considerações finais. E novamente, muito obrigado, meu amigo. Bom, como eu te disse, foi um prazer participar, né? Tive que vir lá do outro lado do oceano para a gente ter esse papo, e eu espero voltar outras vezes, e eu agradeço por estar participando. Queria falar que por muitas das vezes eu gosto de conversar com os atletas dessas equipes menores aqui do Pará, e até porque as equipes que eu tenho um pouco mais de acesso aqui, e eles muito me procuram, que por muitas das vezes a gente sonha, né? E a gente acha que as coisas vai ser só sonho. E eu tive conversando com os atletas de umas equipes consideradas pequenas aqui, e mostrei para ele a minha história, entendeu? E falei para eles, eu consegui. Então por que você não possa conseguir também, né? Então que continue assim. Por muitas das vezes as pessoas me procuram e acham que eu posso ajudar, já vai ajudar muito. Infelizmente, se eu pudesse ajudar todo mundo, eu ia ajudar. Então, mas eu quero deixar aqui que todo mundo pode chegar. Todo mundo pode. Como todos os dias sempre chega alguém. Então, vai que um dia seja você, né? Verdade. Então, te agradeço aqui por essa oportunidade de estar conversando contigo. Foi um prazer, espero voltar. Até daqui a 15 dias.